Paz do Senhor, meus queridos irmãos, bem-vindos a mais uma aula, né? Mais uma lição, mais um estudo. Nós estamos numa série de 13 estudos sobre o Sermão da Montanha. Esses estudos são baseados na revista da editora Betel, né? E também no livro do Bispo Abner Ferreira, que tem o mesmo tema, o Sermão da Montanha. E hoje é a oitava aula, é a oitava lição dessa série. De antemão, né? Eu peço que você que está vendo esse vídeo, curta, deixe um comentário. Isso é muito importante para o engajamento, né, desse vídeo e do canal. Isso vai ajudar muitas pessoas, né, a ter acesso ao conteúdo relevante, ao conteúdo interessante da escola bíblica, né, para o estudo da escola bíblica. Outra coisa interessante também é que se você deseja acompanhar os outros estudos, né, como eu falei, esse é o oitavo. Os estudos anteriores, você pode clicar no link que vai aparecer aqui no cantinho, né? Se eu não estou enganado, uma bolinha vai aparecer aqui. E você vai ter acesso à lista com todas as aulas anteriores a essa. Então, tá dados os recados, nós vamos à aula de hoje. O tema, né, o título da lição de hoje é o ensino de Jesus sobre a oração. Tema fantástico, transformador, e eu estou muito empolgado, né? Principalmente com o primeiro ponto. O autor apresenta várias áreas da oração dominical descrita por Jesus no Sermão do Monte, e que às vezes nós na leitura, né, desapercebida, nós não nos damos conta, né, da profundidade que esse texto compartilha conosco. O texto é baseado em Mateus 6, do 9 ao 13, é o texto de referência, Mateus 6, do 9 ao 13, que é justamente a oração dominical, é a oração conhecida como Pai Nosso, né? O nome mais usado na teologia, né? O nome mais rebuscado seria oração dominical, mas todos conhecem essa oração como o Pai Nosso. E é justamente nesse trecho da Bíblia, em Mateus 6, do 9 ao 13, que nós encontramos essa oração de Jesus. É um modelo de oração. E o texto áureo usado nessa lição é Mateus capítulo 6 e o verso 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Temos 3 objetivos: apresentar o modelo da oração Pai Nosso, explicar a primeira parte da oração, Deus e sua glória, e mostrar as nossas necessidades e carências. São 3 objetivos nos quais os 3 pontos da lição são organizados e divididos. Então, de cara, né, de início aqui, começando a lição, o autor, né, dá uma definição bem objetiva, né? Orar é conversar com Deus. Não poderia ser mais sucinta, mais objetiva. Mesmo a oração dominical sendo um modelo, em nenhum momento, isso aqui é interessante, em nenhum momento Jesus diz que essa oração ela precisa ser repetida ad infinito, né? Na verdade, essa oração é uma instrução. Por quê? Porque ela é fruto de um pedido dos discípulos. Eles dizem: ensina-nos a orar. Então, quando Jesus cria, né, e ensina e passa para os discípulos a oração dominical, fica claro que ele está atendendo a um pedido de ensino, ao pedido de instrução que os discípulos fizeram para ele. Ele não está pedindo que essa oração seja repetida exatamente como foi descrita por ele. Então, isso entra em total alinhamento com Mateus 6,7. Não useis de vãs repetições. A gente não precisa ficar repetindo o Pai Nosso aleatoriamente, né? Isso não vai fazer com que a nossa oração seja mais adequada, seja mais perfeita, né? Simplesmente a gente vai estar repetindo. A oração dominical, na verdade,
ela não precisa ser necessariamente repetida. Ela é um modelo a ser seguido e ela tem muito a nos ensinar. Mas há problema se eu repetir a oração tal qual está aqui na Bíblia? Também não tem problema. A questão é que você vai estar repetindo essa oração como uma citação da Escritura e não necessariamente só como uma oração, como um diálogo, uma conversa com Deus, né? Então não tem certo ou errado nessa questão. Se você repetir, se alguém me perguntar, eu posso ler o Salmo 23 todo dia, 3 vezes por dia? Pode, não tem nenhum problema você ler o Salmo 23 2, 3 vezes por dia. Isso não é um problema. Da mesma forma que repetir o Pai Nosso várias vezes também não é um problema, não é um defeito, não é um erro teológico. A questão não é essa. A questão é que Jesus ele estava ensinando os discípulos a orar e não exigindo deles que decorasse essa oração e repetisse ela tal qual ele falou, né? Então, deixando isso claro, que o problema em si não é nem só a repetição, nós até estudamos isso na lição anterior, eu vou botar o link da lição anterior aqui também para vocês. E na lição anterior nós vimos que a questão não é a insistência ou a repetição, a questão é a intenção do coração, né? Isso ficou bem claro aí na lição anterior. Bom, orar é conversar com Deus. E no ponto 1, que como inicia essa lição, o título desse primeiro ponto é a oração modelo dos discípulos de Cristo. Esse ponto tem 3 subdivisões, né? O ponto 1.1 é ensina-nos a orar. O ponto 1.2, a oração e sua ordem, né? E no ponto 1.3, do pai para os filhos. São 3 pontos. Esse ponto 1.3 já é um gatilho, né? Já é uma introdução para o ponto 2, que vem logo em seguida. Bom, a oração modelo dos discípulos. Essa oração de Jesus, a oração dominical, ela está cheia de ensinamentos profundos, né? Nós às vezes lemos a Bíblia e lemos esse trecho específico e às vezes não nos damos conta da profundidade do que está ali nas entrelinhas, o que Jesus está ensinando, né? Qual a instrução está por trás dessa oração. E nós vamos ver aqui de maneira rápida, né? É um trecho tão profundo que a gente poderia dedicar aqui várias aulas só para esse tema, mas nós vamos ser objetivos e tentar avançar o máximo possível aqui com o conteúdo. Bom, logo no início ele diz, ensina-nos a orar, é o que diz o ponto 1.1. Nesse aspecto aqui, nesse ponto específico, a gente já percebe algumas coisas interessantes. Havia uma avidez, um anseio, um anelo, né? Um desejo por conhecer, né, a vontade de Deus. Eu acredito que apesar de nós vivermos dias também difíceis, de muita apostasia, distanciamento de Deus, de promiscuidade, eu acredito que existe uma sede de Deus. É muito comum nós ouvirmos testemunhos, né, de pessoas que foram abordadas na rua pedindo que alguém orasse por eles, pedindo que alguém desse uma palavra. Isso é muito comum. E nós vemos que essa necessidade de conhecer a Deus, esse desejo de Deus, essa fome de Deus, ela é presente, né, na vida de muitas pessoas no mundo. As pessoas querem aprender qual é a vontade de Deus para elas. As pessoas estão desejosas de saber qual a vontade de Deus para a vida delas. E esse é o primeiro ponto que me chama a atenção aqui, né? Quando os próprios discípulos tomam a iniciativa de dizer, nos ensina a orar, nós não sabemos orar, né? Então, primeiro há um reconhecimento da carência, da instrução, do conhecimento de qual é a oração ideal, qual é o modelo de oração, como nós devemos orar. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é a iniciativa depois de reconhecer, né, a ausência do conhecimento, de pedir, né, de ter o desejo e a humildade de pedir que Jesus, como mestre, como modelo de homem ideal, ensinassem a eles como eles deveriam orar, né?
Então, foi um pedido certeiro. Uma pessoa da estrutura, do nível de Jesus, né, sabedor de tudo, onisciente, Deus na terra, ele poderia ensinar qualquer coisa, né? Os discípulos poderiam pedir qualquer coisa para Jesus, eles poderiam ter indagado, né? Senhor, nos ensina a resolvermos os nossos problemas, nos ensina a ficarmos ricos, nos ensina a como vencermos as adversidades. Eles poderiam ter pedido qualquer coisa, mas eles fizeram um pedido muito pontual, né? Nos ensina a orar. Talvez esse é o pedido mais sábio que alguém possa fazer, né? Porque a partir do momento que você sabe orar da maneira certa, é provável que as outras coisas serão alcançadas, né? As outras coisas da vida podem ser alcançadas a partir desse conhecimento inicial, né? Então, se nós quisermos ser sábios, né, nós deveríamos deixar de pedir coisas e deveríamos começar a pedir a Deus para nos ensinar a orar. Porque quando nós aprendermos a orar como Ele espera que nós oremos, certamente os pedidos, as orações serão muito mais adequados e muito mais alinhados com a vontade de Deus. E certamente as outras coisas que nós perdemos tanto tempo pedindo serão alcançadas porque estamos orando e pedindo da maneira certa, né? O apóstolo Tiago diz lá na sua carta um trecho que corrobora com esse tema, né? Ele diz assim, vou parafrasear o texto de Tiago: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, né? Ou seja, não sabemos pedir, não sabemos orar. Esse é o motivo de não recebermos aquilo que nós oramos pedindo a Deus. Então, que pedido sábio, né? Que pedido sensato que nós devemos reproduzir na nossa vida. Senhor, nos ensina a orar. Talvez eu não esteja orando da maneira mais adequada, talvez eu não esteja orando da maneira certa, como o Senhor espera que eu ore. Outro ponto que eu entendo aqui, destaco aqui, é que eles pedem para ser ensinados e que Jesus vivia o que ele ensinava. Jesus não só ensinava a orar, ele orava. Ele orava e ensinava como orar. E, eventualmente, né, algumas pessoas estão desalinhadas, né, as suas ações estão desalinhadas do seu discurso. A pessoa diz uma coisa, mas na prática ela vive outra. Então, é muito estranho você exigir que alguém ore se você mesmo não ora. Você pedir que alguém ore e tente dar aulas de oração, sendo que na sua vida prática você mesmo não ora. Não é o caso de Jesus. Jesus estava completamente alinhado com a sua vida prática. O seu ensino estava completamente alinhado com a sua vida prática. Então, Jesus rompe com as rígidas atitudes que afastavam o homem de Deus. Por que afastavam o homem de Deus? Por que o autor usou essa expressão? Porque, na verdade, na cultura judaica havia um sentimento de separação. Era o Deus longe, era o Deus distante, é o Deus santo que você não poderia pisar no monte da presença de Deus para não ser morto, né? É o Deus em que o povo dizia: Moisés, fala tu com ele, porque nós não queremos encará-lo, né? É um Deus distante, né? E aí Jesus aproxima o orador do Criador. E essa proximidade se dá com a expressão Pai Nosso, né? Ou seja, a rigidez da oração é quebrada pela intimidade, pelo carinho. A expressão que ele usa é Abba, que é paizinho, né? Jesus usa o paizinho nas suas orações. Ou seja, ele chama de Pai, né? O Deus Criador e Eterno. Essa expressão reporta a ideia, né? Traz a ideia de intimidade.
Logo em seguida, no ponto 2, a oração e sua ordem. Por que a oração e sua ordem? Né? É como a oração é organizada, ela é ordenada, ela é dividida. De cara, né, nós podemos dividir, né, a oração dominical em duas partes principais, né? A primeira parte, ela se refere à glória de Deus, né? E a segunda parte da oração aponta para as necessidades humanas. Então são duas grandes áreas que compõem a oração dominical. E nós vamos ver detalhadamente, né, de forma mais aprofundada, cada uma delas. Então, na primeira parte, ele fala do nome de Deus, do reino de Deus e da sua vontade soberana, né? Seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino, né? São expressões que glorificam a Deus, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então a primeira parte da oração, ela aponta para Deus, né? O alvo da oração é o próprio Deus, as palavras são direcionadas para Ele e não para nós mesmos ou para as nossas necessidades. Então essa divisão é interessante. Talvez a ordem não seja tão relevante, até porque nós encontramos na Bíblia outras orações de pessoas aflitas que não iniciaram suas orações com essa estrutura, com essa divisão, com essa ordem em que é reportado aqui no texto de Mateus, na oração dominical. Em compensação, nas circunstâncias normais de oração, quando não há uma aflição, quando não há uma tragédia, quando não há algo realmente urgente ou importuno ou grave, né, as orações da devoção, as orações do cotidiano, do dia a dia, as orações da intimidade, da comunhão com Deus, essas orações são muito bem feitas se elas seguirem essa ordem, né? A oração inicia glorificando a Deus, exaltando a Deus, honrando ao Senhor, e em uma segunda parte da oração, as nossas necessidades, as nossas carências, os nossos pedidos. Essa estrutura que Jesus apresenta é uma estrutura que honra a Deus, é uma estrutura que tem princípios, né? Deus em primeiro lugar, né? E as demais coisas todas são em segundo lugar, né? Deus é a primazia da nossa vida. Isso é algo importante, né? De nós entendermos, de nós vivermos esse princípio. Aqui é uma questão de princípios, né? A segunda parte da oração, ela se ocupa com as necessidades dos homens em três aspectos diferentes. Primeiro, ela aponta para o pão, né? O pão nosso. Depois ela fala de perdão, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas. E por fim, ela fala de nos livra da tentação. O perdão aponta para os erros cometidos no passado e nos livra da tentação aponta para o futuro, para que nós não cometamos os mesmos erros. Veja que coisa interessante, né? Como a estrutura dessa oração é rica, é preciosa para nós, né? Ele diz, olha, Senhor, cuida das nossas necessidades, o pão, né? O alimento, aquilo que eu preciso para viver, para sobreviver. Mas não só isso, também me perdoa, apaga o meu passado, me livra dos mesmos erros que eu cometi no passado, que eu os cometa no futuro, ou seja, me livra da tentação. Então, passado e futuro estão presentes aqui na oração dominical. E não só, diria até o passado, né, perdoa os meus pecados. O presente nos dá o pão nosso de hoje, né, de cada dia. E nos livra da tentação do futuro. Ou seja, passado, presente e futuro estão presentes aqui nas entrelinhas da oração dominical. Veja que coisa magnífica esse texto. Chega a empolgar isso aqui, né? Como essas coisas estão aqui nessa oração há tanto tempo e às vezes nós não nos damos conta, né? De que a oração dominical é um cuidado de Deus na nossa vida, no passado, no presente e no futuro. Isso é algo
extraordinário. No ponto 1.3, do pai para os filhos. Esse ponto aqui, ele apresenta uma coisa que é curiosa. Não é que a expressão pai, né, atribuída a Deus fosse completamente desconhecida dos judeus. Não é verdade. Os judeus, na própria Bíblia, né, há várias passagens em que Deus é apresentado nas Escrituras como Pai. Alguns exemplos você pode até anotar aí, tá? Nós não vamos poder ler todos os textos por causa do tempo desse vídeo. Mas Deuteronômio 32:6, anota aí, tá? Deuteronômio 32:6, Salmo 103:13 e Isaías 63:16. São três referências bíblicas que apresentam Deus como Pai, tá? Então, isso pode ter uma mudançazinha de acordo com a versão que você lê aí, a tradução que você escolher. Mas são três referências no Velho Testamento em que Deus é apresentado como Pai. Ou seja, não é uma novidade isso para os judeus. A grande questão é a individualidade, né, a singularidade, como Jesus torna Deus um Deus pessoal, né? Não é o pai da nação Israel, é o meu pai, é o nosso pai. Então a oração dominical não acrescenta só essa expressão de Deus como pai, mas ela também apresenta Deus como um pai individual, como um pai próximo, íntimo, né? Algo particular, algo privado, né? Algo íntimo, familiar, né? Diferente da ideia de um Deus mais distante, né, no contexto do Velho Testamento. O propósito da oração é glorificar o nome de Deus, né? Ou seja, santificado seja o teu nome, é a expressão que Jesus usa na oração dominical. Seja feita a tua vontade. Então, nome, reino e vontade, né? Seu nome, seu reino e sua vontade. A oração deve apontar para a soberania de Deus. Nós devemos orar conscientes de que Deus é um Deus soberano. É por isso que Jesus deixa claro isso na oração dominical, quando ele apresenta as suas palavras em cada frase da oração. Santificado seja seu nome, venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade. Não é sobre nós a oração, né? Isso é um grande problema. A maioria das nossas orações é mais sobre nós do que sobre Deus. Enquanto a oração dominical, Jesus dá um equilíbrio nessa estrutura da vida humana, onde ele prioriza o nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus, mas também de forma equilibrada, sem esquecer as nossas necessidades humanas, né? O pão, o perdão e o livrar da tentação e do mal. É uma oração perfeita. Aqui está a oração perfeita, o modelo perfeito, onde equilibra a glória de Deus, o exaltar a Deus e as nossas humildes necessidades. Então, é muito empolgante essa lição, é uma lição rica, né? Cheia de detalhes que passam despercebido do leitor desatento. Chegamos ao ponto 2, Deus e sua glória. Aqui ele inicia, né, na introdução do ponto 2, ele diz o seguinte: a primeira parte da oração é seguida por 3 detalhes importantes: a paternidade divina, o nome santo de Deus e o estabelecimento da sua vontade. É o que nós acabamos de encerrar no ponto 1.3. Como eu falei, ele inicia o ponto 2 detalhando essa questão do Pai, né? Pai nosso que estás no céu. Essa expressão apresenta um Deus amoroso como um pai, né?
O amor de Deus, né? Deus ele é perfeito em tudo. O seu amor é perfeito, a sua bondade é perfeita. A perfeição é perfeição no sentido literal, a ausência total de erros. Ele é bom na medida certa, ele é amoroso na medida certa, ele é justo e irado na medida certa. Então Deus é perfeito em tudo. A sua perfeição mostra, né, que a figura que Jesus escolheu do Pai é a expressão mais adequada para a gente entender quem é Deus na nossa vida. Porque quando comparamos, né, numa estrutura familiar normal, eu sei que há alguns desvios de conduta, eventualmente, mas num modelo ideal, o pai é aquela pessoa que ela não é temida, né, mas ela é respeitada. O pai é a pessoa que você ama, mas que simultaneamente você respeita e considera. Você não é desrespeitoso com o seu pai, mas isso não o torna também uma pessoa distante, né? O seu respeito não torna ele distante, simultaneamente próximo, amoroso e respeitoso, né? Uma relação saudável, de intimidade, de honra, de consideração. Esse é o relacionamento saudável, né, de pai e filho, né, a admiração, quando a criança, o filho admira o pai, e quando o pai se zanga e o repreende, ele estremece, mas ele não deixa de se sentir amado. Então essa é a figura de Deus. Inclusive, é, é, eu vi certa vez um artigo, né, onde continha uma pesquisa que dizia que muitos ateus, eu sei que há exceções, obviamente, há muitas exceções, mas a grande maioria dos ateus eram pessoas que tinham problema de relacionamento com os pais, eles não tinham um relacionamento muito saudável com o pai. E isso fazia com que a percepção de Deus para eles fosse igualmente deturpada, né? Pai nosso que estás no céu, né? Então, quando ele diz nosso, isso indica que é um pai que é meu pai, também é o pai do meu irmão, que é o pai né, de todos. É um pai de todos que o aceitam, né? É um pai de todos que o recebem, né, como pai. É um criador de todos e um pai de todos os que se entregam à sua vontade. Essa relação, né, de intimidade não é muito visível lá no Velho Testamento, e Jesus, quando apresenta essa oração, ela é chocante para as pessoas que estão habituadas com a cultura do judaísmo naqueles dias, né? Era um sacrilégio, era um ultraje alguém dizer que era filho de Deus. E Jesus quebra completamente esse paradigma e diz, não, ele é o nosso paizinho, ele é o nosso Abba, ele é próximo. No ponto 2.2, santificado seja o seu nome. Perceba que existe uma tensão na oração dominical, uma boa tensão. Por um lado, ele chama Deus de Pai, e isso nos puxa, né, nos tensiona para uma intimidade. E aí há um problema, né? A intimidade em excesso pode virar irreverência. Então, se por um lado a oração dominical nos puxa para uma intimidade com o Pai, quando Jesus usa a expressão santificado seja o teu nome, a oração nos tensiona para o respeito, o zelo, né, a santidade, a excelência de Deus. Então nós somos tensionados simultaneamente a um Deus íntimo e um Deus santo. Um equilíbrio, né? Nós ficamos ali naquela tensão da oração, né?
aspecto da oração nos puxando para um lado. Nós somos puxados à intimidade e somos puxados à formalidade, à honra, ao respeito, à santidade de Deus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele é seu Pai, mas ele é perfeito e santo, né? Ele quer intimidade, mas ele quer santidade. Então essa tensão torna a oração dominical a oração mais perfeita de todas, né? O equilíbrio da sabedoria de Jesus expressa nessa oração, né? É muito feliz nós termos acesso a palavra de Deus, um texto tão maravilhoso quanto esse, né? Eu fico imaginando as pessoas tiveram a oportunidade de ouvir o próprio Jesus pronunciar essas palavras, né? Como essas palavras devem ter gerado um impacto, ainda geram nos dias de hoje. Eu me lembro que uma vez eu estava lendo esse texto do Sermão do Monte na igreja e a graça, a presença de Deus foi tão forte naquele lugar que alguns obreiros começaram a orar começaram a chorar durante a leitura do texto, né? Só a leitura do Sermão do Monte, né? Alguns irmãos começaram a chorar diante da leitura da palavra, né? E certamente as pessoas que ouviam essas palavras, elas estavam completamente impactadas pelo que Jesus estava falando aqui. Depois do ponto 2.2, onde ele mostra: e santificado seja o teu nome, nos levando, né, a honra, ao reconhecimento da sua majestade, da sua santidade, nós chegamos finalmente no ponto 2.3. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Esse é o ponto 2.3. Quando ele diz aqui, santificado seja o seu nome, né, no ponto anterior, o nome, na cultura judaica, o nome é muito representativo. Enquanto na nossa cultura, né, o nome não diz muito respeito, né, à personalidade, ao caráter da pessoa. Mas naqueles dias os nomes eles eram atribuídos, né, eram dados às pessoas e aquilo tinha um grande impacto na vida da pessoa, né, de forma geral. Por exemplo, Jacó, o nome Jacó quer dizer enganador, né? E aí toda a sua vida foi meio que um reflexo desse nome dele, né? Ele enganou o irmão, enganou o pai, teve vários atritos ali com o sogro, né? Nos negócios. Então, e aí Deus muda o nome dele para Israel, né? Abraão teve o nome mudado para Abrão, teve um nome mudado para Abraão, Saulo para Paulo. Então, essas mudanças de nome representam, né, tem um símbolo na Bíblia que elas representam também não só a mudança de uma palavra, de um nome, mas uma mudança de quem a pessoa é, né, uma transformação. Por isso, o nome, no contexto bíblico, o nome define. Quando Benjamim nasceu, a sua mãe morreu, né? E aí, no último suspiro de vida da esposa amada de Jacó, né, Raquel, ela diz Benoni, né, que quer dizer filho. Ben quer dizer filho, Noni quer dizer minha dor, né? Então ela batiza a criança com o nome filho da minha dor. E aí Jacó imediatamente, né, quando ele vê o nome que a esposa dá para o filho, ele diz: não, o nome dele não vai ser filho da minha dor, o nome dele vai ser filho da minha mão direita, filho da minha destra. E aí o nome de Benoni é alterado para Benjamim, né? Porque há um significado, né, nisso. E aí você vê que a tribo de Benjamim, né, séculos depois, foi uma das tribos que ficou fiel a Deus do lado da tribo de Judá, enquanto as outras 10 tribos se distanciaram, né, envolvendo-se na
idolatria. Então, o nome tem um significado muito importante na cultura judaica. No ponto 2.3, vem o teu reino, né? Como eu acabei de ler, né, esse título, e seja feita a tua vontade. Nós temos dois aspectos aqui nessa frase, né? Venha o teu reino. De um lado, nós temos o aspecto escatológico, né? Profético, o reino de Deus na terra que virá com a nova Jerusalém, né? Aquilo que acontecerá segundo está descrito no livro do Apocalipse, né? O reino de Deus vindo à terra. Mas eu estou certo de que isso é muito mais além do que uma expressão escatológica. O reino de Deus precisa ser vivido hoje nas nossas vidas. Mesmo que o reino não tenha chegado na terra literalmente, ele precisa ter chegado na minha vida. Então venha o teu reino aqui e agora. Não apenas no Apocalipse, mas hoje, né? Diariamente, que o reino esteja aqui, né? Venha o teu reino. O estabelecimento do reino de Deus na terra. O reino de Deus precisa ser estabelecido na sua casa. O reino de Deus precisa ser estabelecido no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia. Senão, o que nós estamos fazendo, né? Servindo a Cristo na igreja, nós estamos perdendo nosso tempo, né? Se nós não tivermos o reino hoje, aqui e agora, né? E para finalizarmos, nós temos o ponto 3. Nossas necessidades e carências. Aqui são as 3 porções, né, que são descritas na segunda parte da oração dominical. Primeiro, a provisão de Deus, quando ele diz o pão nosso, né? A segunda coisa, a pureza pessoal, quando ele diz perdoa os nossos pecados. E por último, a proteção divina, quando ele diz livra-nos do mal, né? Livra-nos, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. São esses 3 aspectos que estão relacionados mais ao homem e às necessidades do homem. Na primeira parte, a honra ao nome de Deus, ao reino de Deus, à sua vontade, à sua majestade. Agora, as necessidades humanas, né? Como eu falei, é uma oração equilibrada, é uma oração perfeita, é um modelo de oração perfeito. No ponto 3.1, ele diz aqui, o pão nosso de cada dia, né? Então, esse ponto nitidamente fala de provisão. Não tem como a gente falar de pão na Bíblia e não lembrar de maná, do maná que caía no deserto. E havia uma ordem de Deus a respeito do maná. Deus proibia os israelitas de acumularem maná. Eles não poderiam encher sacos de maná para a semana toda. Eles só podiam pegar o necessário para comer naquele dia. E aí tudo que eles pegavam a mais, né, se eles pegassem uma porção acima do que era permitido, aquilo estragava, né? E eles não conseguiam consumir nada do que não fosse do dia, a não ser na sexta-feira, que eles poderiam pegar uma porção dobrada para não precisar pegar maná no sábado. Então todos os dias o maná estragava se fosse deixar do dia para o outro, mas da sexta para o sábado ele não estragava, né? Isso nos ensina uma coisa. Quando Jesus diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele está falando de provisão, a provisão de Deus. A confiança que nós temos da provisão precisa estar em Deus. Você pode ter sua fonte de renda, você pode ter o seu saldo na sua conta bancária, mas a sua confiança não pode estar nisso. A sua confiança deve estar em Deus. O meio que ele escolheu para prover e abençoar a sua vida não importa. Se ele decidiu prover para a sua vida através de um emprego que te dá um salário fixo, então esse foi o meio da provisão de Deus. Se você recebeu uma herança de um parente falecido e esse é o meio que você conseguiu sobreviver, pagar suas contas, então esse é a provisão de Deus para a sua vida. Se você encontrou um tesouro enterrado no seu quintal, esse é o meio que Deus escolheu para prover na sua vida. Pedro precisava de dinheiro para pagar os impostos. Jesus disse, vai, pesca ali um peixe, e quando ele pescou tinha dinheiro na boca do peixe e ele pagou os impostos dele mesmo e do próprio Jesus
Então, Jesus escolheu prover na vida de Pedro de forma milagrosa, através de uma pesca completamente inusitada. Mas, de repente, para você, ele vai usar o seu vizinho, o seu parente, alguém que vai abençoar a sua vida, né? Então, não importa qual meio ele escolhe para ser provisão na sua vida. O que importa é que ele é a provisão na sua vida. E as ferramentas que ele usa para isso só dizem respeito a ele, né? Você não pode criar, eu queria tanto que aquele meu parente rico me abençoasse, né? Aquele meu patrão me promovesse, e aí como se a culpa fosse da pessoa. A culpa não é da pessoa, né? Você precisa aprender a depender de Deus e não do patrão, não do parente rico, ou do político, ou da pessoa famosa, ou da celebridade, ou aqueles programas de TV do Luciano Huck, né? Não é isso, né? Não é isso que deve ser o nosso objetivo, o nosso alvo. O nosso objetivo e nosso alvo é confiar em Deus. E Ele usa quem Ele quiser, os meios que Ele quiser, a ferramenta que Ele quiser para nos abençoar, né? Se vai ser o seu próprio trabalho, se vai ser o trabalho de outro, né? Não importa, Deus é que vai abençoar a sua vida. Se você vai ganhar de presente, ou se você vai trabalhar de madrugada, ou se você vai fazer um bom negócio, você vai vender um imóvel, não importa, né, qual o meio. O que importa é que a nossa provisão ela vem das mãos de Deus e nós não podemos nos esquecer disso. Esse é o ponto-chave. Confiar na provisão de Deus. Ponto 3.2 é o perdão de nossas dívidas. E aqui essa comparação é extraordinária. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas. Perceba que ladear essas duas coisas, né? O pão, e imediatamente depois ele fala de perdão. Essa conexão entre essas duas palavras também tem um significado, né? Da mesma forma que o pão, o alimento é imprescindível, é necessário para nós sobrevivermos, para o nosso corpo sobreviver, o perdão é igualmente necessário para o nosso espírito sobreviver. Se uma pessoa não vive sem comida, uma pessoa também não vive sem perdão. O perdão é tão importante para a nossa vida espiritual quanto a comida é importante para nossa vida material, natural. Esse ponto aqui também é fantástico, né? O perdão nos remete à comunhão com Deus. Se você não está conectado com Deus, você não está vivo, né? Você não tem vida em si. Você já está morto, mesmo que esteja caminhando por aí. E para finalizar, ponto 3.3, né? Nosso horário aqui já está se aproximando do limite que nós entendemos que é o ideal para uma aula dessa. Livrai-nos do mal. É impossível viver neste mundo sem ser tentado, né? Esse ponto aqui fala dessas tentações, que até o próprio Jesus sofreu tentações ali no deserto, no jardim, mas que existe uma promessa de Deus, né? Do livramento desses males da vida. Então, queridos irmãos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós fazemos o possível para acrescentar, para dar mais conteúdo, mais subsídio para você que é professor, você que é aluno, tenha uma escola bíblica dominical abençoada, né, nesse domingo, e que Deus te abençoe. Seja muito feliz. Lembre-se de curtir esse vídeo, lembre-se de assistir os outros vídeos anteriores para você ficar alinhado, né, com todo o tema dessa série, e ativa aí o sininho para que quando nós liberarmos o próximo vídeo, né, da lição de número 9, você seja notificado e você consiga acompanhar também. Amém? Deus abençoe e faça você prosperar para a glória de Deus. Amém e amém.